Acredito que todos já estejam aí. Agora tá ok? Estão vendo a minha tela? Estão compartilhada? Ok, vou começar. Perfeito, gente, muito obrigada. Vocês tiverem algumas perguntas, vocês podem deixar aí no chat, a gente responde no final. E então a gente vai falar tudo que vocês precisam saber para conseguir fazer uma ELISA com sucesso. Meu nome é Gabriele Nadai, eu sou assessora científica Nova Analítica, referente à empresa Abica, e eu deixei aqui do lado as nossas redes sociais, então não deixe de nos seguir. No Instagram, a gente sempre tem um link na bio, com todas as programações, todos os eventos que tem de webinar, promoções, dentre outros, e a gente tem tanto promoções quanto notícias diárias em qualquer rede social. Então, se não ainda não segue, segue lá e acompanha todo o nosso trabalho. A gente vai ficar muito feliz. Bom, o conteúdo desse webinar, a gente vai fazer uma breve introdução sobre princípios do ELISA, vou abordar quais tipos de ELISA que a gente tem hoje, considerações na hora da gente fazer o ELISA, diferença de alguns produtos Abica que nós oferecemos, e algumas soluções de problemas. Então, o ELISA, ele vem de uma palavra em inglês, né, de uma sigla em inglês, que significa Enzyme Linked Immunosorbent Assay, que significa ensaio de imunoabsorção enzimática. Ele é indicado para a gente verificar a presença e quantificar também um alvo em uma amostra. Nós temos a possibilidade de aplicar essa técnica em diferentes tipos de amostra, como plasma e soro, saliva, urina, meio de cultura, lisado extracelular, dentre outros. Nem todos os tipos de amostras são indicados para todos os kits ELISA que a gente tem hoje em dia. A Abica, na verdade, ela tem um critério rigoroso de qualidade, então ela testa todos os kits e garante que para aquele tipo de amostra ele está validado para o funcionamento. Então, sempre ficar de olho se o tipo da amostra seu é indicado para aquele ELISA que você pretende estudar. O ELISA ele pode ser feito em 96 poços ou 384. A gente tem diferentes tipos de ELISA, mas a ideia, em geral, é a gente, então, imobilizar na placa ou antígeno ou anticorpo, depende do tipo de ELISA, e a gente faz, então, uma imobilização desse antígeno ou anticorpo com anticorpos antígeno para a gente detectar o que a gente quer. Se o antígeno ele for reconhecido, então, por um anticorpo, a gente utiliza o anticorpo de detecção, aquele que captura o anticorpo de captura, e o que detecta o anticorpo de detecção, que ele é conjugado, então, com uma enzima ou fluoróforo. Então, eu trouxe aqui um exemplo básico, eu vou falar melhor de cada tipo de ELISA, mas só para exemplificar aqui, é um ELISA direto, onde a gente mobiliza na placa aqui o nosso analito, né, o nosso antígeno, e em seguida nós colocamos o nosso anticorpo primário, e esse anticorpo primário aqui está conjugado com HRP. Em seguida, então, a gente coloca o TMB, que é o substrato dessa enzima, para que haja uma reação, e ele vai gerar, então, uma cor, e a gente lê esses resultados numa leitor de placa, no comprimento de onda 650. Porém, depois que a gente coloca o TMB, nós não podemos deixar o TMB agindo ali por muito tempo, senão essa coloração ela satura. Então, existe um composto chamado solução de parada, stop solution, que então nós colocamos para viabilizar ali o procedimento de detecção e não ter nenhum viés na parte do TMB e de toda a saturação da cor. Tudo bem? Quais são os tipos de ELISA que a gente tem? Eu falei em geral, agora a gente vai falar em específico de cada um. A gente tem o ELISA direto, que nada mais é, então, que nós vamos imobilizar o nosso antígeno na placa e a gente vai utilizar um anticorpo específico para aquele antígeno e esse anticorpo, ele é, então, conjugado com HRP ou um fluoróforo. Então, a gente vai ter o analito ali já mobilizado na placa, o analito de interesse, e a gente vai ter, então, o nosso anticorpo de detecção
conjugado com a nossa enzima. Isso, então, é a nossa ELISA direta. A ELISA direta gera um resultado similar a esse. Nós temos aqui um gráfico onde ele estuda dois tipos de anticorpos, IgG e IgA-kappa. Ele faz a comparação aqui também em diferentes diluições. Mas isso depende muito do seu objetivo, do seu experimento. E aqui, esse exemplo é desse código da Abicam, e ele coloca uma concentração constante do imunógeno imobilizado, e ele faz um teste de diluições do anticorpo de interesse dele. E quais são as indicações, aplicações de prós e contras do ELISA direto? Bom, ele é usado normalmente para fazer um screening, né, e caracterização de anticorpos, isso é bem utilizado pelo ELISA direto, então por isso que, no exemplo que eu trouxe, ele faz titulações do anticorpo. Determinar os níveis de expressão proteica, se, por exemplo, eu trabalho com uma proteína recombinante, também é legal utilizar um ELISA direto. E ensaios frequentes no laboratório, por quê? Ele tem um menor tempo de realização, né? Ele elimina qualquer problema que a gente possa ter com anticorpo secundário, como reações cruzadas, e tem poucas etapas. E ele utiliza só um anticorpo, né? O contra disso é que você fica limitado a esse anticorpo específico para aquele alvo. Então, você tem menos flexibilidade nesse tipo de ensaio, né? Você não utiliza um secundário que você poderia utilizar em outros ensaios, então o anticorpo primário é sempre específico, tem menos flexibilidade. Um outro contra seria um potencial perda da afinidade de ligação após a conjugação, e imobilização do antígeno direto na placa pode resultar num alto fundo, um alto background. A gente tem o ELISA indireto, onde nós temos, então, um antígeno imobilizado na placa também. A diferença do indireto para o direto é que nós utilizamos aqui um anticorpo primário e um anticorpo secundário. Aqui, o anticorpo primário, ele vai ser específico para o nosso alvo, e o anticorpo secundário, ele é contra a espécie que é realizado o anticorpo primário. Esse anticorpo secundário, ele é conjugado com HRP ou um fluoróforo. Esse método, ele também pode ser usado para detectar anticorpos em uma amostra de soro, por exemplo. Então, você daí vai substituir o anticorpo primário pelo soro da sua amostra. Isso vai depender do objetivo do seu experimento, mas é um ELISA indireto. Então, como que funciona? A gente vai ter o analito ali, o antígeno já imobilizado na placa, a gente vai utilizar o anticorpo primário, que é específico para aquele antígeno, né? Ou aqui você pode usar o soro, né? Que você pretende utilizar, se for um tipo de amostra sua, como eu expliquei ali no slide anterior. E aí, em seguida, você vai utilizar um anticorpo secundário que vai reconhecer o anticorpo primário. Esse é um tipo de resultado que a gente gera com um ELISA indireto. Aqui eu trouxe um código aqui da Abicam, que é o anticitomegalovírus. Perceba que a gente tem uma curva crescente, então depende muito do tipo de ELISA, a gente vai ter um resultado distinto. Ele é usado normalmente para detectar anticorpos específicos em uma amostra de soro, pela substituição do soro pelo anticorpo primário. Os prós seria a amplificação do sinal. Então, diversos anticorpos secundários, eles se ligam a um anticorpo primário, né? Então, a gente tem esse aumento de sinal, maior sensibilidade e uma maior flexibilidade, porque o mesmo anticorpo secundário, ele pode ser usado com diversos anticorpos primários, sendo que seja produzido na mesma espécie, né? O contra disso é que o protocolo é um pouco mais demorado comparado ao anticorpo ou ELISA direto. O potencial de reação cruzada do secundário, ele pode aumentar, mas para isso a gente tem anticorpos secundários pré-dissolvidos, que é um tipo de purificação que nós temos para anticorpo secundário. O meu último webinar, ele foi como escolher o melhor anticorpo para o seu experimento. Tá lá no nosso canal do YouTube, e lá dá várias dicas que eu até vou citar mais para frente, eu até coloquei, mas várias dicas desde o início para a gente ter ideia do nosso antígeno, depois como escolher o primário, como escolher o secundário, quais tipos de secundários nós temos, e lá eu falo do anticorpo pré-dissolvido, que é um tipo de purificação mais secundária. Então, se alguém tiver interesse,
consulta lá aquele outro binário, que eu falei um pouquinho mais a fundo. A gente também tem o ELISA sanduíche, que, ao meu ver, é um dos ELISAs mais utilizados na prática, na ciência, não desmerecendo os outros, mas ele é o mais frequente, que eu recebo indicações e dúvidas. E por quê? Como que é feito esse ELISA sanduíche, né? A gente vai ter um anticorpo que nós chamamos de captura e um anticorpo de detecção. Esses ambos anticorpos, eles vão detectar o nosso antígeno. Eles detectam diferentes partes do mesmo antígeno, certo? Eles são normalmente encontrados na Abicam quando a gente procura, a gente só quer esses dois tipos de anticorpos que detectam regiões diferentes do nosso antígeno, chamado Match Antibodies Pairs, lá no nosso website da Abicam. E um dos anticorpos, o de captura, ele é mobilizado na placa, e então a gente adiciona a nossa amostra, que é o nosso antígeno, e aí o anticorpo de detecção, ele vai ser ligado, e vai ser ligado o anticorpo secundário contra ali o seu de detecção, que vai estar conjugado com uma enzima. Então, a gente vai ter aqui nosso anticorpo de captura, o nosso anticorpo primário, o nosso analito, o nosso antígeno. A gente vai ter o nosso anticorpo de detecção, que vai estar conjugado ali com a nossa enzima. Esse aqui é um resultado prévio, assim, geral, que nós temos de ELISA sanduíche. Eu peguei esse código aqui demonstrado desse rum-peroxidoxim, ELISA. E percebam aqui que esse ELISA sanduíche é um ELISA sanduíche tradicional que nós falamos. Ele tem aqui a escala, isso aqui é um dado importante, que eu vou falar um outro produto que a gente tem uma escala de nanograma por ml, a sua sensibilidade. Ele é usado, o ELISA sanduíche, para determinar níveis de antígenos em uma amostra. Ele pode ser utilizado para exames contra falso positivo ou alta especificidade. Os prós dele é que tem uma grande sensibilidade e especificidade. As amostras, amostras complexas podem ser analisadas. A gente tem a flexibilidade no design dos anticorpos. Então, esses anticorpos match pairs, existem várias possibilidades de conjuntos que a gente consegue vender na Abicam para o mesmo alvo. O contra que a gente precisa desse realmente match pairs, desses anticorpos específicos, para a gente realizar esse ELISA sanduíche. E esses antígenos, ele requer 2 ou mais sítios de ligação, porque eles chamam sanduíche exatamente por isso, porque o antígeno está aqui e o anticorpo vai ligar uma região e o outro anticorpo vai se ligar na outra região. Então, ele precisa ter essas 2 regiões ali disponíveis para os anticorpos pares se ligarem. Eu trouxe aqui um ELISA sanduíche também, porém, ele é muito mais rápido que o ELISA sanduíche tradicional, que é o exemplo que eu trouxe, que ele é chamado Simple Step. Ele tem poucas diferenças, mas ele tem 90 minutos de procedimento de protocolo ao todo. Então, ele é muito mais rápido que o ELISA tradicional do sanduíche, que é mais de 3, 4 horas. Então, como que funciona o Simple Step? A placa vai estar imobilizada por um anticorpo que nós chamamos de anti-tag, tá? O nosso anticorpo de captura, ele vai estar conjugado com a tag. Então, o anticorpo de captura, ele vai estar conjugado com a tag, e por sua vez, ele vai fazer o ELISA sanduíche que eu acabei de explicar no slide anterior. Então, ele é exatamente igual. A diferença do Simple Step é que ele tem um anticorpo já aderido na placa, que é o anti-tag, e que ele deixa o ensaio muito mais sensível. Porque aí esse conjuntinho, o sanduíche, ele vai ter a tag que vai se ligar no anti-tag. Isso permite para a técnica Simple Step, essa geração de Simple Step, ser muito mais sensível. Então, como eu comentei, ali no tradicional, no ELISA tradicional, a gente tem nanograma por ml. No Simple Step, com essa técnica do anti-tag, nós temos a capacidade de detecção de sensibilidade até de picogramas por ml. Então, ele é muito mais sensível, né? E aqui eu trouxe um exemplo desse código do PDL1. Então, ele é usado praticamente pelas mesmas coisas, porque é um ELISA sanduíche igual. A vantagem do Simple Step
é que ele é um protocolo simples, ele é bem simples de fazer, ele tem um menor tempo de experimento, em torno ali de 90 minutos, e ele tem uma sensibilidade e especificidade maior. E aí, se você quer fazer um lisa sanduíche, vale a pena você considerar os dois produtos e ver qual que é o melhor para a sua pergunta e o seu experimento. Temos também o ELISA por competição. Aqui a gente vai avaliar a concentração do antígeno pela interferência de sinal de detecção. Então, o antígeno da amostra, ele vai competir com o antígeno de referência que já vem no kit. Então, o kit vai vir com o antígeno de referência, já conjugado com o anticorpo primário com o fluoróforo. A amostra, ela vai ser pré-incubada com o anticorpo primário, marcado, e adicionada aos poços. E dependendo da quantidade de antígeno na amostra, mais ou menos, os anticorpos livres ali, eles vão estar livres para se ligar ao antígeno de referência. Isso significa que, quanto mais tiver na amostra, quanto mais amostra nós tivermos ali o anticorpo na nossa amostra, menos a gente vai ter o sinal. Então, ele vai competir, por isso se chama de competição. Então, ele vai competir na ligação ali do nosso alvo. Então, aqui eu vou explicar um pouco melhor. A gente tem nossa placa com anticorpo de captura e vai ter o nosso antígeno na nossa amostra. E o kit, ele já vem com um antígeno de referência conjugado já com um anticorpo, com kit GRP. Então, ele vai ali competir com o nosso antígeno. Então, quanto mais antígeno estiver na amostra, menos o nosso anticorpo de referência ele vai conseguir se ligar. Então, mais fraco vai ser o nosso sinal. Então, a resposta dele vai ser diferente do que a gente já teve até agora, que era quanto mais tivermos na amostra, é uma curva crescente, é uma reta crescente, né? Aqui não, quanto mais amostra a gente tiver, mais daquilo, o alvo que a gente quiser na amostra, menos vai ser o sinal. Ele é usado para moléculas pequenas, ele é indicado para determinar níveis de antígeno em uma amostra. Os prós é que é uma amostra complexa, amostras complexas podem ser analisadas. Pode ser desenhado utilizando somente um anticorpo, tem uma boa reprodutibilidade entre os ensaios, e nem todos, o ruim, né, o contra desse tipo de ELISA é que nem todos os antígenos, eles são receptivos a esse formato. Então, pode ser menos sensível a ELISA que o ELISA sanduíche, por exemplo. E, por último, um tipo de ELISA que a gente tem é ELISA em cell, ou na célula, que ele vai, então, quantificar a proteína-alvo, ou modificações pós-traducionais da proteína, isso vai depender do seu anticorpo, do seu interesse, em células cultivadas. Tá? As células, então, são cultivadas, tratadas ou não, dependendo do objetivo do seu projeto, e elas vão ser semeadas ali, cultivadas na placa de 96, fixadas e permeabilizadas. O anticorpo primário, então, ele vai ser adicionado ao poço, seguido de uma adição do anticorpo secundário, e a detecção vai ser colorimétrica ou fluorescente, dependendo do seu alvo. E nos kits em cell ELISA, ou anticorpos primários são caracterizados para funcionar no ELISA em célula, então eles são bem específicos. E qual a diferença entre eu utilizar o ELISA na célula, em cell, e um Western blot? Bom, primeiro, começa aqui por todo o tempo de preparo do protocolo, né? Nós temos aqui quase 3, 4 horas de menor tempo, né? E você vai ter uma quantificação da sua proteína-alvo, né? Essa que tem um resultado similar, depende do seu objetivo. E aqui uma comparação, trouxe um quadro comparativo entre todos os tipos de ELISA que eu já falei até agora que existem, em alguns aspectos. Bom, sensibilidade, nós temos ali os mais sensíveis entre o sanduíche e o competitivo, eles são bem sensíveis. A especificidade, o sanduíche, ELISA sanduíche, ele tende a ser mais específico, até pelo desenho experimental, daqueles pares de anticorpos, né, que reconhecem diferentes partes do mesmo antígeno. O tempo de ensaio, claro, o ELISA direto, ele tem um menor tempo, por ser menor procedimento, um único anticorpo. E aqui a gente tem o sanduíche,
aqui 3 referências, mas não esquecendo que nós temos aqui o Simple Step. Então, aqui você ganha um tempo maior também. Aqui eu não coloquei o Simple Step. E custo, nós temos aqui diferentes tipos de custo, dependendo do desenho experimental. Durante toda a apresentação, vocês vão reparar que eu coloquei hiperlinks, então todos os slides têm vários hiperlinks, da onde eu tirei a bibliografia, e aqui tem alguns protocolos de cada tipo de ELISA. A Abicam oferece diferentes tipos de ELISA para diferentes alvos. Então, a gente tem uma ELISA direto, indireto, sanduíche, competição e na célula. Então, aqui tem os hiperlinks também dos produtos que nós temos disponíveis hoje. E a Abicam também oferece uma possibilidade de você fazer o seu próprio ELISA sanduíche, que chama Simple Step ELISA Custom. Então, aqui como funciona? A placa já vem com aquele anticorpo anti-tag. Você tem somente que você pode escolher 2 anticorpos do seu interesse, mas 2 anticorpos que vão reconhecer a mesma, diferentes regiões do antígenos, né? E aí o seu anticorpo de detecção vai ser de captura, você vai incubar com a sua amostra e você vai conseguir fazer, então, um ELISA sanduíche do alvo que você quiser. E quais são as considerações quando nós fazemos o ELISA? Bom, quando nós vamos revestir a placa, nós temos a adsorção direta do poliestireno, que nós podemos revestir ela com proteínas, peptídeos não maiores que 15 a 20 aminoácidos, pequenas moléculas, bactérias e vírus, entre outros. Nós também temos a possibilidade de fazer uma ligação covalente, e aí tem outros alvos. Lipídios, DNA, pequenos peptídeos, dentre outros. Então, a gente tem toda essa possibilidade quando a gente fala de ELISA. Quando nós abrimos o datasheet, quando a gente vai olhar o ELISA, tem vários pontos, parâmetros que têm que ser considerados também. Bom, sensibilidade. Ela vai depender do alvo da nossa amostra. A sensibilidade nada mais é que a quantidade mínima de proteína que um par de anticorpos consegue detectar. Tá? A gente tem um limite dinâmico, que é a concentração máxima e mínima da proteína-alvo que o ensaio consegue quantificar. Então, isso envolve não somente a capacidade de ligação do anticorpo, mas também a capacidade de detecção do aparelho. Então, a gente tem esse limite dinâmico, né, que a gente também tem que levar em consideração. A gente tem o coeficiente de variação, que nada mais é um parâmetro para analisar o quão consistente é o seu ensaio. A gente tem coeficiente de variação intra-ensaio e inter-ensaio. O intra-ensaios tem que ser menor que 10%, e entre os ensaios, inter-ensaios são menores que 15%. Também temos a especificidade, que nada mais que eles falam para você checar a reatividade com as proteínas alvos que possam ter, então, alta homologia. Então, aqui eu até coloquei um lembrete aqui do webinar que eu comentei antes, para vocês darem uma olhada lá, quem tiver alguma dúvida em relação à especificidade, como escolher, como ver homologia, fazer um blast, tudo isso está explicando lá como a gente escolher o melhor anticorpo, tá? A gente também tem a taxa de recuperação, que nada mais é que a porcentagem de taxa de recuperação nada mais é que determinar pela adição de uma quantidade conhecida de uma proteína-alvo purificada em uma amostra biológica. Se a gente ler essa taxa de recuperação for igual à proteína pura 100%, quer dizer, então, que as outras proteínas da nossa amostra biológica, ela não interfere na quantificação da nossa proteína-alvo, ok? E ela tem que ser maior que 30%. E a gente tem a linearidade de diluição, que é determinada pela múltipla diluição de um controle positivo conhecido, e aqui eles falam que você sempre tem que diluir tanto a sua amostra como a curva padrão do mesmo escala de diluição, para lá na frente você ter uma comparação igual. E se a diferença for maior que 20%, né, entre a padrão e a sua amostra, as diluições separadas,
eles indicam você escolher um outro kit. Bom, quando a gente fala de ELISA, a gente também tem que escolher os anticorpos corretos, se você faz sua ELISA em house, e tem que ter certas validações. Os anticorpos da ABICA, eles podem ser listados de duas formas, ELISA somente ou S-ELISA. Quando é só ELISA, é um ELISA indireto, que ele vai, então, ter a detecção de anticorpos. Se a gente tem um S-ELISA, é um ELISA sanduíche. Os anticorpos, então, de captura são associados aos anticorpos de detecção. Então, a gente tem o parzinho. Usar 2 anticorpos monoclonais, ele vai fazer com que a sua reação seja mais específica. No entanto, deve ter certeza que a ligação do anticorpo de captura, ele não bloqueia a ligação do anticorpo de detecção, tá? No ELISA sanduíche, a gente tem que certificar que o anticorpo secundário não seja direcionado contra o anticorpo de captura. Então, são certos detalhes que nós temos que ter cuidados quando nós desenhamos o nosso ELISA in-house, né? E temos que levar em consideração também, quando nós falamos de anticorpos, a purificação dele. A purificação do anticorpo é um fator importante, especificamente quando a gente fala de anticorpo de captura. Tá? Porque se a gente pega um anticorpo não purificado, como exemplo o soro inteiro, sobrenadante de um tecido, ele vai ter ali, junto com o anticorpo, várias outras proteínas, que não está purificada, que podem se aderir, absorver ali na placa, e fazer com que menos anticorpos sejam aderidos na placa e tenha mais competição ali entre as proteínas da amostra e o anticorpo para adesão na placa. E já o anticorpo purificado, a gente tem certeza que lá no fundo do poço, a gente vai ter absorvido somente nossos anticorpos de interesse. Então, um anticorpo de captura purificado, ele permite que os anticorpos sejam ligados ao poço, aumentando a sua sensibilidade. A gente também tem em consideração, quando a gente fala de anticorpo de ELISA, a relação lote a lote, porque por mais que sejam monoclonais ou policlonais, eles têm variações lote a lote, e isso tem que ser sempre verificado. Então, a ideia ideal, né, perfeita, seria sempre conservar o anticorpo do mesmo lote. Se você tem vários experimentos para fazer, planejar os seus experimentos e sempre calcular a quantidade de anticorpo que você vai precisar e sempre pegar do mesmo lote, tá? Mudanças no lote, então, de anticorpos ou conjugados pode afetar drasticamente o desempenho do ensaio. Os anticorpos policlonais dentro do par podem ser altamente variáveis no seu desempenho, até pela sua produção, é totalmente diferente da produção do anticorpo monoclonal, e eu explico isso lá também naquele webinar, a diferença entre eles. E a retenção dos lotes, então, é a palavra-chave quando a gente quer ter essa consistência lote a lote para melhor desempenho do nosso ELISA in-house. Para a gente otimizar o nosso experimento, é sempre importante a gente fazer uma titulação do nosso anticorpo de captura e de detecção. Então, a gente tem que combinar diferentes concentrações do anticorpo de captura e detecção, que isso vai conseguir, a gente vai aumentar a sensibilidade e melhorar a robustez do ensaio. As necessidades do ensaio, eles podem ser adaptadas a um padrão de proteína ou amostra específica. Então, é sempre isso lá, você deixa constante aqui o anticorpo de captura e varia o anticorpo de detecção. E assim, ao contrário, e você vai achar ali o melhor ponto das duas concentrações para você utilizar no seu experimento. Outra consideração que a gente tem que ter é sobre a curva de proteína padrão que a gente utiliza como controle, né? Um dos controles do ELISA. Então, a proteína padrão, ela é usada para a gente interpolar a concentração da proteína-alvo, então ela serve ali como uma base, né? Um limite, um range de concentrações, para a gente saber aonde que a nossa proteína-alvo da nossa amostra estaria ali interpolada. O melhor padrão da proteína imitará a proteína natural, uma amostra biológica, então a gente sempre tem que pegar uma proteína recombinante que seja mais parecida com a amostra biológica, né? Um enveloamento, dobramento e tudo isso. A gente faz uma purificação, se a gente produz a nossa proteína, sempre tem que estar atenta se ela está na forma nativa, está desnaturada, como que está aquela proteína. Altamente purificada da fonte, além de tudo, dos anticorpos, a proteína recombinante também é necessária a sua purificação.
A proteína recombinante tem que estar dobrada, como eu acabei de comentar, e ela serve a proteína padrão como uma calibração universal. Então, ela permite com que nosso experimento aqui no meu laboratório, ele seja igual em qualquer pessoa que faz experimentos de ELISA no mundo todo, que ele seja equiparável. A gente também tem que levar em conta a sensibilidade e variação dinâmica. Então, a sensibilidade ou a limite de detecção, ele é convencionalmente o sinal de fundo, que a gente fala ruído, né? Mais 2 vezes o seu desvio padrão. Então, isso é um cálculo ali da sensibilidade do limite padrão. A faixa dinâmica que a gente tem pode ser limitada pelo fundo do ensaio, na proximidade inferior. Então, a gente tem aqui o limite de detecção, que vai ser o fundo, né? Que a gente fala aqui que é o background, mais 2 vezes o desvio padrão. E a gente vai ter que a faixa dinâmica, que é entre esses aqui, ó, que a gente fala, entre o azul, a faixa dinâmica do nosso experimento, ela vai ser limitada, então, pela parte inferior, que é a capacidade do instrumento de detecção. Então, a gente acaba fazendo um recorte, um quadrado ali, que vai estar limitando a sensibilidade do nosso experimento, pela utilização de anticorpos, a sensibilidade dele detectar ali o nosso anticorpo, e também a capacidade do nosso equipamento detectar aquele alvo, né, aquela colorimetria ou aquele fluoróforo. E com isso a gente consegue calcular, então, como eu disse naquele slide anterior, o coeficiente de variação, que é o quão consistente um ensaio é. Só lembrando, então, que os ensaios, eles têm umas taxas, que são aceitáveis, e dentro das réplicas da curva padrão, ele deve ser baixo em toda a curva, tá? Sensibilidade. A gente tem que ter uma sensibilidade mínima do nosso experimento, a gente tem que calcular isso. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma curva de detecção, por exemplo, do meu alvo, e aqui eu tive a absorbância, né, de cada curva, e eu tenho o branco, que é o ruído. Então, a sensibilidade nada mais é que igual a média do branco, né, mais 2 ou 3 vezes o desvio padrão. Então, a gente vai ter essa sensibilidade aqui do nosso equipamento. Mas uma dica, eu nunca confiaria em nada abaixo do ponto mais baixo da curva padrão. Então, eu sei que a minha curva padrão aqui, ele está aqui entre 0,1, certo? Por mais que a minha sensibilidade seja 0,06, alguma coisa abaixo disso, eu já desconfiaria, tá? Então, tem aquele limite de consistência do nosso experimento, então é sempre importante levar o limite do range de variação dos nossos resultados também. Os controles, é sempre importante, no nosso ELISA in-house, a gente ter controles positivos, que a gente sabe que expressa aquela proteína de interesse, ou controles negativos, que a gente sabe que não expressam nossas proteínas de interesses. A Abicam disponibiliza um portfólio gigante de lisados celulares e teciduais de células nocautes e controles também. A gente tem a curva padrão, que é um controle necessário, assim, o primeiro e tem que ter pelo menos uma curva padrão como controle no seu experimento ELISA. E a gente também tem a possibilidade de ter controles positivos endógenos. Por exemplo, se a gente faz proteínas recombinantes. Sempre lembrando que o ELISA, quando a gente faz na placa, tem que ter ali no mínimo duplicata ou triplicata, sendo que a triplicata é o ideal, né, para a gente conseguir fazer uma análise e estar dentro dos 20% da média ali de variação que a gente tem. E é sempre importante a gente fazer diferentes diluições da amostra também, dependendo da sua amostra. Diluições da amostra. Bom, a gente tem sempre que... Desculpa. A gente tem sempre que seguir as orientações recomendadas na literatura do fabricante, principalmente se tratando de amostras biológicas, né? A gente tem que consultar a faixa de expressão da proteína de referência, então sempre consultar a proteína padrão. Faz parte da validação experimental, avaliação e planejamento experimental, a gente fazer essas diluições da amostra, e conforme o seu sinal da proteína está dentro da faixa dinâmica, está ok, ou se necessário fazer mais etapas de diluições. Essa etapa de solução de problema é muito comum
de diluições de amostra muito comum, e é difícil a gente prever uma diluição perfeita. Então, isso vai depender muito do seu experimento, do seu tipo de amostra. Você vai ter que testar e ver qual que ali é a melhor diluição para você fazer na sua amostra, ok? A gente tem alguns cálculos que a gente pode levar em consideração para resultados de ELISA. Então, a gente vai pegar a absorbância média para cada conjunto, seja da curva padrão, seja do controle, seja da amostra. A gente vai subtrair dessa absorção média a média da densidade ótima padrão. A gente vai traçar uma curva. Hoje em dia, a gente tem tudo isso por design, né? Gráfico, software, que já faz isso para a gente ir automático. Mas a gente vai traçar a curva, então, vai extrapolar ali a nossa curva. E a concentração do eixo X é absorbância. A concentração padrão vai ser no eixo X e a absorbância no eixo Y. Então, a gente vai ter uma reta ali. E se a gente faz bioensaios, dependendo do seu ensaio, a gente tem uma curva simoidal, e aí é indicado fazer um gráfico de 4 parâmetros. É um pouco diferente se alguém quiser. Aqui tem esse software de ELISA pela Abicam. Quais são os produtos Abicam que a gente oferece? A Abicam disponibiliza de vários tipos de ELISA, como eu comentei, mas a gente tem algumas outras particularidades de produtos para ELISA que a Abicam disponibiliza. Então, só recordando, a gente tem o Simple Step Custom ELISA, que é aquele que você consegue fazer o seu ELISA com qualquer par de anticorpos que você desejar. A gente tem o Simple Step ELISA, que é aquele que já vem com os pares de anticorpos que você quer já escolhidos, que são 90 minutos. A gente tem o ELISA direto, o ELISA indireto também, que já está pronto, que são tradicionais, já pronto ali no website. A gente também tem a possibilidade de vender somente acessórios para o ELISA. Então, aqui a gente consegue o ELISA Acessório Pack. A gente tem o tampão de lavagem, a gente tem o tampão de bloqueio, a placa, a Stop Solution, a HRP e o TMB. A gente tem o ELISA 7, que eles não tem a placa, ele somente vai ter os anticorpos os pares de anticorpos, a curva padrão e o TMB aqui para você revelar. E a gente tem os pares de anticorpos que vem com a curva padrão também, que são os Match Antibodies Pairs, que eu já comentei lá em cima, que a gente usa bastante para fazer o ELISA sanduíche. Então, a gente tem várias possibilidades de você comprar esses produtos separados também. E aí você fez sua ELISA e lá na frente você viu que o resultado não saiu como você esperou, você enfrentou algumas dificuldades ali. E quais são os problemas possíveis que a gente pode enfrentar quando a gente faz um ELISA? Um deles é que a nossa curva padrão ficou muito baixa, ela não ficou num limite detectável muito bom. Então, quais são os possíveis problemas que podem ter ocasionado para gerar esse resultado de curva padrão baixa? Uma solução padrão inadequada, então sempre rever as diluições, se está correta, como que foi o tampão de diluição, como que foi a diluição seriada, isso, enfim. O padrão foi indevidamente reconstituído, o padrão pode ter sido degradado, a curva não se ajusta à escala, erro de pipetagem e erro de pipetagem. Se a gente não obteve sinal na ELISA, o tempo de incubação pode ter sido muito curto, você não respeitou o protocolo. O alvo presente, ele está abaixo daquele limite de detecção do ensaio, por isso que é sempre importante você fazer esses cálculos para saber aonde esperar sua curva padrão e aonde tem que estar sua proteína-alvo ali, comparada à proteína padrão. O tipo de amostra é incompatível com o seu kit. Reconhecimento do epítopo, ele impedido pela distorção à placa. Então, o epítopo, ele se ligou na placa de um lugar que o anticorpo não consegue detectar. A compatibilidade do tampão de ensaio. Reagentes de detecção foram insuficientes. A amostra preparada incorretamente. O anticorpo é insuficiente. Temperatura de incubação muito baixa. Comprimento de onda incorreto. Lavagem da placa muito vigorosa. E, muito importante, a gente não pode deixar o poço secar. E também pode ser que o desenvolvimento lento da cor da reação enzimática pode causar essa falta de sinal também. Então, sempre tomar cuidado
na forma de armazenamento do kit ELISA também. Nós, como assessora, recebemos muitos problemas técnicos, que a maioria deles é que a forma incorreta de armazenamento. Forma incorreta de armazenamento dos anticorpos. Lá naquele webinar eu falo bastante sobre isso também, e sobre a forma de armazenamento incorreto do kit em si também, as enzimas e tudo que vem no kit, é muito importante a gente seguir a orientação do fabricante. A gente tem um coeficiente de variação muito alto, então pode ser bolhas no poços não foram lavados igualmente ou completamente, então a gente indica sempre usar aquele multi-well, né? Ou se você tiver um equipamento que faça as lavagens automaticamente também, é sempre ideal. Mistura incompleta de reagentes, pipetagem inconsistente, efeito de borda é quando propriedades físicas do anticorpo, eles reagem ali com o material devido à temperatura. Então, é sempre importante fazer todo o experimento em temperatura ambiente, se isso for indicado. Lembrando que a temperatura ambiente é de 20 a 25 graus. Tá? Preparação ou armazenamento inconsistente da amostra. Então, sempre se atentar aos ciclos de congelamento e descongelamento dos anticorpos. Mais uma vez, eu falo lá no webinar sobre a forma correta de armazenar e fazer com que tenha mais viabilidade nos seus produtos ao longo prazo. Ou a gente tem um alto fundo, que os poços, então, são insuficientes lavados, são lavados pouco lavados, né? Então, a gente tem um fundo maior. O tampão de lavagem, ele pode estar contaminado. Ou a gente tem muito reagente de detecção. Tampão de bloqueio é ineficaz. A concentração de sal dos tampões de incubação ou lavagem. A gente pode também esperar muito tempo para ler a placa após a parada. A gente tem ligação não específica do anticorpo. Pode ser uma alta concentração de anticorpos. Incubação do substrato realizada à luz, então sempre respeitar ali o que for não exposto à luz, né? Precipitado formado em poços após a adição de substrato. E também pode ser porque o fundo da placa está suja, então passar um alquinho ali para limpar. E baixa sensibilidade, como armazenamento impróprio do kit, alvo insuficiente, reagente de detecção ele pode estar inativo, configurações no leitor da placa são incorretas, o formato do ensaio não é suficientemente sensível, o alvo mal absorve a placa, então tem que se ligar o tipo de adsorção que você está e o alvo, né? Aquele tipo de material que você quer, o alvo. O substrato ele pode estar insuficiente, o tipo de amostra pode ser incompatível, então sempre se atentar, né, o kit, tipo de amostra. O tampão de interferência ou ingredientes da amostra pode interferir ali na sensibilidade. É ideal sempre misturar, se você sempre utilizar o mesmo kit sem misturar tampões, né, de vários fabricantes ou de vários lotes diferentes. E a gente tem o efeito da amostra, que é a quantificação da ELISA de plasma e soro ocasionalmente encontram problemas que são causados pelo efeito da amostra. O efeito da amostra ele pode surgir, então, uma série de componentes da amostra, incluindo, mas não se limitando. Quais são os problemas, né, de efeito de amostra? Interação entre componentes biológicos endógenos, por exemplo, fosfolipídios, carboidratos, metabólico, bilirrubina, pode se interferir ali. Interação entre o analito, né, o alvo de interesse, a sua amostra, tem, então, ligações convalentes às proteínas plasmáticas, pode acontecer também, e isso pode resultar em leituras de amostras erradas. Então, aqui, a simples diluição da amostra, entre 2 a 5 vezes, reduz esse efeito da matriz, esse efeito da amostra. Então, ao diluir as amostras, lembre-se sempre de usar o mesmo diluente para utilizar o tampão diluente para a curva padrão, tá bom? E muito obrigada por vocês permanecerem no webinar até esse momento. Aqui está o meu e-mail, caso vocês tenham alguma dúvida sobre o webinar, alguma dúvida técnica, de alguma coisa assim. Como eu disse, todos os participantes até agora recebem aqui, se vocês quiserem comprar 5% de desconto na compra de 2 produtos ou mais da Abicam, então é só utilizar esse código WebELISA na hora do orçamento, é válido até dia 30 do final desse mês. Nós temos uma campanha de Dia das Crianças aqui na Analítica,
A gente fez um livro de colorir, muito legal, muito bonitinho. Então, é só entrar no link que está nas nossas redes sociais, e a gente vai postar aqui também para vocês, e baixar o livro de colorir. E a gente também tem o sorteio de 3 ovelhas de pelúcias nessa campanha do livro de colorir. Então, você daí tem as regras do nosso sorteio, vai estar no nosso Instagram. A Michelle vai postar hoje ou amanhã, então vocês dão uma olhadinha sobre as regras do sorteio da ovelha da Abican também. Fora isso, a gente sempre tem várias promoções e descontos aqui na Nova Analítica, e não só da Abican, como todos os outros representantes. A Abican agora tem 2 promoções em rigor também, fora essas que eu comentei aqui do webinar, que a gente está dando de presente para vocês, esses 5%. A Abican hoje encerra um concurso de imagens de imunofluorescência, está no nosso feed de notícias no Instagram. Lá vocês tem toda a descrição lá do concurso de imagens, então é muito legal. Quando o seu experimento lembra uma imagem, por exemplo, você tirou foto do seu experimento, parecia um coraçãozinho, aí você fala que parece um coração. Então, enfim, tem toda a descrição legal lá do concurso, encerra hoje. E todos os participantes que submeterem a imagem nesse concurso, né, da Abican, recebe 20% de desconto na compra de produtos Abicans também. Fica de olho nas nossas redes sociais, a gente tem vários webinars aí em andamento ainda. Estamos abertos a sugestões, críticas e de outros webinars também e tudo mais. Muito obrigada. Espero que vocês estejam aí ainda. Aí, deixa eu tentar olhar aqui o chat. Porque eu vou subir aqui o chat e vou ler as perguntas separadas, tá bom? Só comentando, se alguém perdeu os recados iniciais, só para confirmar, vocês vão receber aqui, depois do final dessa apresentação, um e-mail contendo o PDF da apresentação, o link do webinar, que eu vou disponibilizar depois aqui, quando encerrar a gravação, vai estar lá no nosso webinar, e também vocês vão receber o certificado no e-mail, assim que vocês finalizarem aqui também, tá bom? Elisânia, o antitag é simplesmente um anticorpo ante essa partícula, que é tag que ela vai ser ligada ao nosso anticorpo de captura. Eu não sei te dizer se ele serve como um catalisador de reação. Eu sei que simplesmente ele aumenta a sensibilidade e a especificidade da ligação, porque aí o que acontece? A gente vai misturar a nossa amostra com o anticorpo primário de captura e de detecção ali, né? Esse que é o protocolo, e depois tudo isso ele vai se ligar, vai ser ali ficar exposto ao anticorpo antitag. Então eles falam que a ligação, o reconhecimento do antitag, do anticorpo antitag com a tag que está no anticorpo de captura, ele é mais sensível e mais rápido. Por isso que o Simple Step, eles são em 90 minutos. Eu posso verificar se ele serve como realmente um catalisador, eu não sei te dizer isso com a Abican, e eu te retorno por e-mail, tá bom? A Jaqueline, estou lendo sua mensagem. Leitor de microplata tem sido usado para análise de antioxidantes. Alguma recomendação específica e indisponível para esse tipo de análise química? Não sei te dizer, Jaqueline, sobre antioxidantes, sobre isso. Não sei, mas eu posso procurar e eu te respondo. Como determinamos a curva padrão para um determinado anticorpo?
Então, Pamela, vai depender muito da sua pergunta-alvo, né, do seu objetivo, e aí vai ter vários dados na literatura, tem aqueles guias que eu te passei, que eles vão te falar certinho como fazer uma curva padrão, porque você vai ter que ter uma curva padrão da proteína, entendeu? Alvo que você vai reconhecer, e aí tem que ser comparável, né? Então, você tem que ter, ou dosar ali o seu anticorpo, vai ter que ter uma dosagem de tudo isso. Então, sempre vai depender muito do seu objetivo, da sua pergunta e ver o protocolo. Então, tem que olhar direitinho naquele... Tem vários protocolos que eu te disse, você tem que ver que tipo de ELISA que você quer fazer, e é lá naqueles links que eu te falei, tem os guias, protocolos certinho de cada um, te explica como fazer caso a caso, de cada tipo de ELISA. Se eu fazer a curva padrão ELISA, os pontos de concentração mais baixos ficam muito juntos ao colocar na regressão linear, algo que pode ser realizado para melhorar, Juliana? Refazer. É sempre importante ter uma curva padrão excelente, né, com uma regressão linear próxima ali de 1, né, que é 0,90, 0,99, alguma coisa assim, para você ter certeza daquele seu limite de variação, limite do seu equipamento, limite da... Então, enfim, ter uma curva padrão de excelência vai fazer com que todo o seu resultado seja fidedigno. Então, sempre tem que refazer. Pode ser erro de pipetagem, o diluente que você pode estar usando, o tampão, tem que ver se o tampão não está interferindo ali na sua curva, né, na sua proteína padrão, por alguma coisa. Então, sempre, eu falei, né, que aí tem vários links, né, de protocolos e guia de ELISA também, que tem vários conselhos lá, dependendo do tampão e tudo isso. Breno, gosto muito da AB, considero uma das melhores. Eu também. Que bom. A melhor, então tá bom. Melise, na técnica em céu, a célula pode estar viva? Não, Melissa. Desculpa, Melissa Teles. A célula é fixada e permeabilizada, porque o protocolo é como se fosse parecido com uma imuno, mas na verdade ele quantifica como uma célula, a gente compara ele a um Western blot. Então ela tem que ser fixa e permeabilizada. E fixada e permeabilizada, se for um anticorpo intracelular, né? Jaqueline, olá, Breno, como vai? Ah, tá, a Fátima copiou aqui. Eu tô vendo que eu acho que acabaram. Letícia, é recomendado fazer a curva padrão sempre em duplicata e triplicata? Sim. Sim, porque a gente tem que ter certeza daquele desvio, a gente tem que ter um desvio padrão, né, aceitável, tanto das amostras quanto da curva padrão. Eles têm que ser exatamente igual. Então, usar o mesmo diluente, o mesmo tampão. Se você faz diluições na amostra, você também tem que considerar isso na hora dos resultados, né, dividir pela coeficiente de diluição que você fez. Então, exatamente igual. Tem que ser comparável, né? Que bom, Melissa, eu fico feliz que vocês... Bom, não só a Melissa, mas que todos tenham gostado. Muito obrigada pelos elogios. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês têm... Eu vou deixar aqui alguns questionários se vocês gostaram de dominar, algumas sugestões também, se vocês quiserem outros tópicos. Também sempre é bom sugestões, críticas, elogios. É simples, Elisa, é simples. Obrigada. Que bom que eu me fiz entender e vocês gostaram. Eu fico muito feliz em saber isso. Giovana, como saber o tipo de curva padrão utilizar? 4 parâmetros ou cubo spline? Então, Giovana, essa parte simoidal, eu vou te confessar que não é muito a minha praia. Mas eu posso checar naquele slide lá um pouco mais a fundo e te explicar. Mas eu sei que quando é uma curva simoidal de 4 parâmetros, ele é indicado a ELISA, também vai depender da quantidade de analitos que você... Bom, enfim, não posso estar falando besteira, eu vou procurar melhor e te falo, mas essa parte de 4 parâmetros, eu vou te contar que não é minha praia, eu vou procurar e te falar.
Pessoal, desculpa mais uma vez pela falha do computador aqui no início da apresentação. Siga nossas redes sociais, lá sempre tem nossos próximos webinars, promoções, atualidades, notícias. E logo menos vem um blog aí para vocês, já dando em primeira mão. A gente vai fazer um blog de inovando, né? Inovando Analítica, que a gente vai conseguir, então, compartilhar com vocês várias novidades da literatura, vários posts relevantes, e espero que vocês curtam e nos sigam também, em breve. Breno mora na França. Que legal. Ai, que delícia, Breno. Manda uns pães aqui pra gente. Muito bom. Ah, cerveja é muito melhor. Muito bom. Ai, nossa, que casal perfeito. Pães e cerveja. Muito bom. Muito obrigada a todos pelo elogio, pela participação, por ficarem aqui até o final. E se tiverem mais alguma dúvida, a gente pode encerrar. Obrigada, gente. Até a próxima. Espero vocês na próxima. E lá no nosso webinar, lá no nosso site do YouTube, tem vários webinars que eu já dei. Ó, um de Western Blot, não sei se o pessoal gosta de Western Blot, tem lá o webinar de Western Blot. Tem um webinar de pesquisa em Covid-19. Tem o webinar Como Escolher o Melhor Anticorpo para o seu experimento. E esse agora, daqui a pouco. Sim, assistam. Dá um like lá pra gente. Esse webinar, aí, ó, tá o link, a Monique acabou de enviar o link do nosso YouTube, e também no e-mail que vocês vão receber, lá também vai ter o link disponível de todos os webinars. Só procurar lá. Tá bom? Obrigada, gente.